foi lá como boca profeta, assumiu o risco, ele assumiu o risco. Vocês lembram ontem, o pastor Roberto comentou que ele assumiu o risco. No ministério nós vamos assumir alguns riscos, sim, mas nem sempre o resultado vai ser o esperado. Às vezes a oposição vai se levantar, a diretoria, o corpo diaconal, vai estar lá todo mundo, aqueles que dizem, não, no lugar do pastor eu faria melhor, a culpa é sua, está dando errado por sua culpa. Mas, gente, eu falei para vocês que o que vai nos interessar aqui é a postura de Moisés. Qual é a postura de Moisés diante da situação que foi instalada aqui? A segunda postura de Moisés eu vou encontrar no versículo 21, a parte A. Capítulo 5, versículo 21, a parte A. Moisés vai dizer, a Bíblia vai dizer o seguinte: e então, tornando-se Moisés ao Senhor. Eu vou ler o versículo todo. Disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltrata este povo. E de maneira nenhuma, de sorte alguma, livraste o teu povo. O que é que Moisés está dizendo? Eu disse para o Senhor que não dava conta. Eu disse que não ia dar certo. O resultado não foi esperado. A liderança está ali, ó, apontando um dedão para mim e para Arão, dizendo que a culpa é nossa. A segunda postura de Moisés que me chama a atenção é no versículo 21, a primeira parte. Então, tornando-se Moisés ao Senhor. Diante da crise, diante da dificuldade, diante do problema instalado, Moisés volta a Deus. Moisés devolve a Deus o problema que ele está passando. Primeiro, ele não foi soberbo nem foi covarde, não foi autossuficiente. Ele foi dependente, colocou diante de Deus suas limitações. Segundo comportamento, quando a crise estava instalada, então, tornando-se Moisés ao Senhor. Moisés pede para que Deus arrume a casa. Moisés pede para que Deus dê uma solução. Moisés abre mais uma vez o coração e aqui Moisés conversa tete a tete com Deus. Deus, eu sabia que não ia dar certo. Agora, por favor, arrume uma solução. Dois comportamentos de Moisés. O primeiro, a dependência. O segundo, diante do problema, ele devolve o problema a Deus. Mais uma vez, dizendo, Deus, por favor, arruma aí a solução. Eu não vou conseguir sozinho. E aí eu quero continuar a exposição de alguns textos ainda no livro de Êxodo. Nós passamos agora pelo capítulo 6, e Deus agora promete a Moisés que iria livrar o povo. Deus diz para Moisés, olha, não se preocupe, eu vou livrar o povo. Capítulo 7, Moisés fala novamente a Faraó, e nós temos ali a primeira praga, vocês conhecem a história. E do capítulo 8 ao capítulo 11, a gente vai ver todo o processo de todas as pragas. No capítulo 12, nós encontramos a instituição da Páscoa e a última praga. E no versículo 27 do capítulo 12, Deus entrega o rebanho para que Moisés lidere, aquele povo para que Moisés lidere. E Deus entrega a Moisés, irmãos, cerca de 600 mil homens. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé. Somente homens, sem contar meninos, meninas, crianças e mulheres. O que eu quero dizer? Está aqui o rebanho de Moisés. 600 homens. Alguns irão defender que chega a 1,5 milhão, 1 milhão. Outros irão dizer que 2 milhões, 3 milhões, enfim, não importa, 600 homens. Antigamente não tinha esses métodos de prevenção à gravidez, então a gente entende que tinha um bocado de menino, tinha um bocado de mulher. Resumindo a história, Deus entrega a Moisés 600 mil homens, fora mulheres e crianças, para Moisés pastorear, cuidar aonde, irmãos? Numa igreja com banco, numa igreja com poltronas, uma igreja com ar-condicionado no deserto. Esse povo passou lá no Egito, toda a geração, cerca de 430 anos. Muitos vão defender que daquele período ali saíram cerca de 2 milhões. Eu não vou me preocupar, porque no próximo recenseamento em números, capítulo 1, verso 46, vai dar um número de 603 mil. Mais uma vez, só homens. Enfim, eu vou arredondar aqui, sendo conservador, 1 milhão de pessoas
para Moisés pastorear no deserto. Não tinha um templo ainda, vocês sabem muito bem disso, e, gente, o bicho pega. E do capítulo 12, a partir do versículo 37, quando Deus liberta o povo e pede para que Moisés conduzisse o povo, e a gente vai ter aí um período do capítulo 12 ao capítulo 19, vários feitos, várias ações de Deus em favor daquele povo. E como eu falei para vocês, eu vou dar um pulo aqui. Do capítulo 12 ao capítulo 19, eu enxergo outro comportamento de Moisés. Por favor, irmãos, não esqueçam dos dois comportamentos. O primeiro foi ele reconhecer suas limitações. Ele colocou diante de Deus, ele foi humilde. Ele disse, olha, não dou conta do recado. O segundo, quando o problema surgiu, o resultado não foi esperado, ele retornou, ele voltou ao Senhor, devolvendo a Deus. E o terceiro comportamento eu vou encontrar do capítulo 12, do versículo 37, quando ele pega o povo e tira do Egito e fica naquele processo ali de peregrinação no deserto, até o capítulo 19, antes dele subir no Monte Sinai, para Deus passar as diretrizes para ele. E aí algumas coisas aconteceram. Deixa eu partilhar rapidinho, para não demorar muito. Nós temos aí a consagração dos primogênitos, nós temos Deus guiando o povo no deserto, a perseguição e o povo reclamando porque Moisés levou eles lá para o deserto, dizendo, olha, lá no Egito não tinha cova não, para a gente morrer aqui no deserto. Nós temos aqui a passagem pelo meio do Mar Vermelho, ou se vocês preferirem, a travessia. Nós temos a nuvem, a coluna, os egípcios, eles perecem no Mar Vermelho, o cântico de Moisés, o cântico de Miriam, as águas amargas tornam-se doces, Deus manda o maná, Deus manda a cordonizes, a água sai da rocha, a peleja contra Amaleque, o conselho de Jetro, e a gente chega no capítulo 19. Qual é a terceira postura que eu aprendo? A terceira postura de Moisés, digna de ser imitada, é que Moisés se submete à condução de Deus. Moisés, em todo momento, do capítulo 12 ao capítulo 19, a partir do verso 37, quando ele sai com o povo do Egito, Moisés se submete à condução de Deus. Eu quero dizer uma coisa com muito amor e com muito carinho para todos os meus irmãos que estão ouvindo. Deus está conduzindo a igreja dele. Deus ama a igreja dele mais do que eu, mais do que você. Ele está abalando a estrutura da nossa igreja. Ele está nos mostrando que quem governa, quem dirige é ele, e eu, e você, e nós não podemos fazer o que queremos. Precisamos apenas nos submeter ao agir dele. Irmãos, em nome de Jesus, Moisés é só um instrumento, eu sou só um instrumento, você é só um instrumento. A condução é dele, o agir é dele, o miraculoso é dele, o tempo é dele, a igreja é dele, o poder é dele. Somos apenas ferramentas nas mãos dele. E ele está conduzindo mais uma vez a igreja dele para levar para um lugar que só ele sabe. Então, a terceira postura de Moisés que eu aprendo aqui é a postura de se submeter à condução de Deus. 3 posturas dignas de imitação. A primeira, o reconhecimento. Ninguém dá conta, não, gente. Ninguém dá conta, sabe? As nossas faculdades mentais são limitadas. Os nossos conhecimentos, a nossa prédica, sabe? O nosso discurso, o nosso título, o nosso diploma, nada disso, ninguém é capaz. Precisamos dizer, Deus, nós não damos conta do recado. Segunda postura, quando a crise ficar instalada, quando a crise for instalada, melhor dizendo, devemos voltar ao Senhor e dizer, Senhor, o resultado não é o esperado. Eu não sei mais o que fazer, toma conta. E a terceira postura, do capítulo 12, a partir do verso 37 ao capítulo 19, todas as ações miraculosas, todas elas, Moisés simplesmente se submeteu ao agir de Deus. Ele está abalando nossa estrutura. E aqui eu vou abrir um parênteses, por favor, me permitam, sou novo no Estado, não estou assim falando isso baseado no que eu vi no Estado, mas baseado no que eu vejo na nossa denominação, na nossa convenção. Precisamos parar de querer governar aquilo que pertence a Deus, a convenção, as igrejas. Quem deve governar é Deus.
chega de carta marcada, chega de fazer politicagem no nosso meio. Sabe por quê? Porque quem está governando as igrejas é Deus. Sabe, Deus abalou os três poderes: poder econômico, poder político, poder científico. Só nos cabe agora olhar para o teocêntrico, que é para Deus. A nossa democracia cristã batista tem que ser teocêntrica nas nossas decisões, como denominação, como convenção, como ordem, como igreja. Precisamos perguntar a Deus: Deus, qual é a tua condução? O que é que o Senhor quer fazer? Nós, como ministros do Senhor, assim como Moisés, queremos nos submeter à tua condução, o teu agir, porque sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu falei para vocês que eu iria partilhar 3 comportamentos e 5 lições. Os comportamentos são esses 3 comportamentos dignos para eu e você, para nós imitarmos os comportamentos. E agora eu vou precisar voltar à travessia do Mar Vermelho no capítulo 14 para partilhar com vocês 2 lições. Já terminei os comportamentos, eu vou agora para as lições. 2 lições extraídas ali do momento que Moisés está de frente para o Mar Vermelho e, de certa forma, não sabe o que fazer. Êxodo 14, os versos 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 2 lições, guardem aí os 3 comportamentos e agora eu vou para as lições. As 2 primeiras lições. A primeira lição, irmãos: precisamos dizer para o povo de Deus que não é hora de retroceder, não é hora de parar. Precisamos continuar marchando. A igreja de Jesus não será abalada. Sim, o pastor Roberto falou ontem que nós teremos uma igreja ferida, uma igreja enlutada, uma igreja mais pobre, mas não vamos retroceder. O Mar Vermelho está à nossa frente. Faraó vem atrás com o seu exército, mas nós, como ministros de Jesus Cristo, precisamos dizer ao povo: vamos continuar marchando, nós não vamos parar, nós não vamos recuar. É momento de pregar o evangelho para a família, é momento de pregar o evangelho para os vizinhos. O mundo está sensível, o mundo tem que olhar para Deus e nós não vamos recuar. A primeira lição da travessia pelo meio do mar é que precisamos dizer para as nossas ovelhas, os nossos líderes: não é momento de parar. Vamos recuar, não vamos recuar, vamos continuar avançando. Deus vai fazer um milagre por 2 vias. A primeira, o problema do coronavírus pode ser resolvido. A segunda, ele voltará e nos arrancará desta terra e viveremos eternamente com ele num paraíso, ponto final. Mas recuar não é o momento. Então, primeira lição que eu partilho com vocês é essa: não vamos recuar, vamos continuar avançando, sabe? Vamos continuar contando um com o outro. E a segunda lição extraída da passagem aqui da travessia: observem comigo, no versículo 16, o que Deus diz a Moisés: e tu, levanta a tua vara e estende a mão e abre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Sabe, muitas das vezes nós queremos que Deus faça um novo, que Deus é o Deus de abrir o mar vermelho. Estamos lendo o texto. Deus é o Deus de fazer o pão cair do céu, o maná cair do céu, melhor dizendo. Deus é o Deus de fazer as codornas caírem do céu. Deus é o Deus de tudo novo. Mas nem sempre. Às vezes, Deus usa aquilo que nós temos nas mãos. O que é que Moisés tinha nas mãos? Um cajado. O que é que Deus disse para ele? Usa o cajado. Ergue as tuas mãos com um cajado. Sabe a segunda lição? Deus não precisa, irmãos, necessariamente criar algo novo para você assistir sua igreja. Lembram dos 5 pães e dos 2 peixes? Deus podia fazer cair peixes do céu, cair pães dos céus. Ele não fez isso. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes que estavam ali. Vocês lembram de Agar e Ismael? Agar estava prestes a morrer porque estava no deserto. Deus podia fazer brotar um manancial, uma fonte de água ali. Deus não faz isso. Deus abre os olhos de Agar para que ela enxergue a água que já estava ali. Vocês lembram da batalha de Ameleque contra Ameleque? Arão e Hur pegam a pedra que estava ali, bota para Moisés sentar e eles, cada um, se colocam à disposição para segurar o braço de Moisés. Moisés usa Josué, o que ele tinha em mãos, usa Caleb, o que ele tinha em mãos. Moisés
escuta o conselho de Jetro que ele tinha em mãos. Deus faz as águas amargas doces. Ele podia criar novas águas? Podia. O que eu quero dizer? Em tempo de crise, não é momento de parar. Precisamos continuar avançando, mas em tempo de crise, Deus pode usar aquilo que nós já temos nas nossas mãos. Nem todos nós temos recursos para comprar uma câmera nova, para contratar alguém, para comprar aplicativo. Não temos. E o pastor Roberto deixou bem claro ontem que a realidade dele era uma. Nem sempre podemos fazer isso. Então, precisamos olhar com carinho. Qual é a ferramenta que você tem hoje? Tem só um celularzinho velhinho? Tem problema não. Começa a ligar para os irmãos. Faz a gravação mesmo com esse celular ruimzinho. Quais são as mãos qual é a mão de obra, perdão, no singular é melhor. Qual é a mão de obra que você tem disponível na sua igreja? Use aquele irmão, vai trabalhando com pouco recurso que você tem. Deus pode fazer grandes coisas com aquilo que você já tem aí nas suas mãos. Lembrem, gente, o reino é dele. Então, ele próprio já nos deu as ferramentas necessárias para a gente atuar, para a gente poder agir como ministros do Evangelho. E eu sei que o tempo está correndo, por isso que eu estou falando bem rápido. 3 posturas e até agora 2 lições. A primeira lição, não é momento de recuar, vamos continuar avançando. A segunda lição, nem sempre Deus precisa ou deve lhe dar algo novo. Ele pode usar o que você já tem em mãos. Sabe, irmãos, usa o que você já tem e deixa Deus te usar. Sabe, abre a boca, começa a pregar, manda mensagem, ora pelo povo, conversa com o povo. Sabe, eu compacto do mesmo sentimento. Eu nunca trabalhei tanto, nem no período da Cristolândia, como trabalhando nesse período agora. É madrugada, é gente com câncer, é gente infectada, e é o tempo todo tentando ficar conectado. Então, gente, 2 lições. Eu quero agora correr para a terceira lição, e agora eu já estou em Êxodo 19, Monte Sinai. Deus pede para que Moisés suba, para que Deus possa instruir Moisés, e Moisés instruir o povo. E vocês sabem que ali, naquele momento, Deus passa várias instruções para Moisés, e no capítulo 19, em especial nos versículos 20 e 21, eu aprendo a terceira lição, os versículos 20 e 21 do capítulo 19. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés, desce. Terceira lição, nossa vida equivale a um elevador. Precisamos subir para conversar com Deus. Precisamos descer para orientar o povo. Nossa vida íntima com Deus, espiritual, em especial, em tempo de crise, é crucial, é fundamental. Sabe, irmãos, nós precisamos todos os dias subir para conversar com Deus. E aqui, no sentido do texto, é literal, né? Moisés teve que subir um monte. No nosso caso, fica só a linguagem figurativa. Subir é se humilhar, é descer, é orar, é jejuar, é buscar a face do Senhor, é conversar com Ele, é perguntar a Ele o que é que Ele quer que a gente faça, para depois a gente descer e conversar com o povo. Eu gosto dessa expressão. Conviver com os santos lá no céu, oh, que glória! Conviver com eles aqui na terra é outra história. É por isso que nós precisamos o tempo todo subir para conversar com Deus, receber as orientações de Deus, as instruções de Deus e descer para conversar, para advertir o povo e dirigir o povo. Olha o que Deus diz a Moisés. Moisés sobe, depois diz, Moisés desce, adverte ao povo, conversa com o povo, instrui o povo. Terceira lição que eu aprendo é essa. Eu quero ir para a quarta lição e já estou terminando, tá, irmãos? A quarta lição eu encontro no capítulo 20. E vocês sabem, o capítulo 20 ali é quando Deus dá para Moisés os 10 mandamentos. Irmãos, eu quero crer que a quarta lição é a mais importante de todas. O que é que Deus faz para Moisés? Entrega as tábuas, partilha com ele os 10 mandamentos. E qual é a quarta lição que eu aprendo aqui, irmãos? Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés para que Moisés governasse o povo baseado nas Escrituras, na palavra, em troca de visibilidade.
em troca de adquirir pessoas assistindo o seu culto, o meu culto, em nome de Jesus. Não negocie a palavra de Deus, não abra mão dos princípios bíblicos, não abra mão da palavra de Deus. Medite na palavra de dia, de manhã, de tarde e à noite. Viva a palavra, pregue a palavra, conduza o povo pela palavra, seja fiel à palavra. Não vamos criar modinhas, não vamos ferir os princípios bíblicos em prol da visibilidade, não. É melhor termos 12 pessoas assistindo os cultos, mas sendo fiéis à palavra, do que a gente ter 100, 1 milhão de pessoas assistindo o culto e a gente quebrando os princípios impostos por Deus, pré-estabelecidos por Ele nas suas escrituras. Então, quarta lição que eu aprendo: Deus deu os 10 mandamentos para que Moisés conduzisse o povo baseado na palavra. O que é que Paulo vai dizer ao jovem pastor Timóteo, assim como eu também, que não sou tão avançado em idade, diferente dos meus irmãos aqui, que já têm anos de experiência no ministério pastoral, não são velhos. Pregue, jovem pastor Timóteo, pregue a palavra, instrua a tempo e a fora de tempo. Chega, sabe, irmãos, não precisamos criar nada para poder atrair o povo. O que o povo precisa ouvir é a palavra. O que o povo precisa ser é confrontado. O povo precisa ser confrontado contra o pecado, contra a rebeldia. Nada de querer criar coisas que não está na Bíblia. E a quinta lição e última, eu falei para vocês que seriam 3 comportamentos e 5 lições. Eu vou recapitular já para vocês, mas a quinta e a última lição eu encontro lá no capítulo 32. Eu pulei do capítulo 20, dos 10 mandamentos, para o capítulo 32, quando Moisés sobe mais uma vez no monte e as pessoas acham que ele não iria voltar e pedem para que Arão crie, construa um bezerro de ouro. E Moisés depois desce, fica muito triste, intercede pelo povo no capítulo 32, arranca o pecado do meio do povo, manda matar todos os idólatras, e no capítulo 33 eu aprendo a última lição. Eu quero ler com vocês os versículos 15 e 16, e eu finalizo com a última lição. Então lhes disse: se tu mesmo, Senhor, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? E eu e teu povo, acaso não é por andares conosco que de modo é que somos diferentes dos demais povos? De todos os povos nós somos diferentes porque o Senhor anda conosco. Aí Moisés vai concluir: olha, se o Senhor não for comigo, não for conosco, eu não vou. Quinta lição: em nome de Jesus, irmãos, não dê um passo sem a aprovação de Deus. Não dê um passo sem a aprovação de Deus. Não dê um passo se Deus não for com você. Se Deus não for com você, não ande. Não dê nenhum passo. Sabe o que Moisés diz? Deus, o que faz a diferença no nosso meio aqui, sei lá se 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas aqui no deserto, o que faz a diferença é a tua presença, é o Senhor. Eu não quero que o Senhor mande um anjo, eu não quero que o Senhor mande sua presença, eu quero que o Senhor ande comigo. Eu não abro mão, Senhor, de andar com o Senhor. O diferencial no nosso ministério é a fidelidade às Escrituras e andar tete a tete com Deus, como Enoque andou, como Elias disse: eu profetizo segundo a minha palavra. Ele tinha autoridade para dizer isso. Não vamos por aí saindo profetizando conforme a nossa palavra, porque ele diz: cujo Deus eu vivo face a face, tete a tete. Então, querido, irmãos, pastores, amigos, não dê um passo se Deus não mandar você dar. Não dê um passo se Deus não for com você. Diga para Deus: Deus, eu não vou se o Senhor não for. Eu quero finalizar, porque eu sei que a minha hora está acabando. Eu tentei cronometrar aqui o tempo. 3 comportamentos de Moisés. O primeiro, dependência. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa de Deus. Não existe forma de bolo. Sabe? Não existe nada. Em tempo de crise, é só fazer isso que vai dar tudo certo. Não. Pode dar certo com o pastor William, pode dar certo comigo, pode dar certo com os outros pastores, mas pode ser que não dê certo com o outro. Não existe. É a dependência. A gente tem que ser honesto com Deus. Deus, eu não dou conta não. O negócio está ruim, está difícil. Eu não sei como fazer. Segunda lição: quando o resultado não for o esperado, quando o negócio não estiver muito bom, tiver a liderança lá apontando, faça igual a Moisés. Então,
tornando-se Moisés ao Senhor. Converse com Deus novamente. E aí Deus arruma a casa. Terceira postura de Moisés, ele foi submisso